Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação, ou destruição. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias serão de vingança, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Eles cairão a fio da espada e serão levados cativos, escravos, para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Este texto ao qual nós lemos, você não vai ver nenhum paralelo nele em Marcos e nem em Mateus. Lucas é bem específico. Se você já leu sobre a grande tribulação, que é o tema da mensagem de hoje, ali em Mateus e Marcos você vai se lembrar que ali ele pega de uma forma mais ampla, eles falam sobre as profecias de Daniel, falam sobre as semanas. Então, aqui está mais enxuto, claro, né? O que Mateus e Marcos chamam de abominável da desolação, aqui nós veremos que Lucas retrata como o cerco da cidade pelos exércitos romanos. E um teólogo que eu admiro muito, William Hendrickson, ele diz que isso aqui poderia ser basicamente um comentário, né? Um comentário daquilo que diz Mateus e daquilo que diz Marcos. E por que eu não vou entrar nessa parte de arrebatamento secreto, não secreto, sobre Daniel? Porque como eu estou pregando o evangelho de Lucas, eu vou tentar me ater o máximo possível só a esse texto aqui mesmo, por mais que outros, é claro, né, nos ajudem, mas pelo menos hoje eu vou ficar apenas nessa parte aqui. E qual que é o contexto aqui para você que talvez está nos ouvindo a primeira vez? Jesus Cristo, ele foi a Jerusalém e ali ele está passando a sua última semana, está prestes a morrer. E então, no capítulo 19, ele tinha entrado na cidade de Jerusalém e tinha anunciado, olha, essa cidade vai ser cercada e vai ser destruída. E agora ele está no templo, saindo do templo, e algumas passagens anteriores ele vai dizer assim, este templo que vocês estão vendo, bonito, magnífico, que vocês estão deslumbrados, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso aqui vai ser destruído. E de fato, isso aconteceu apenas 40 anos após ele fazer essa profecia. Jesus morreu ali por volta do ano 30, e no ano 40, o imperador Tito Vespasiano cercou Jerusalém, entrou, matou quase 1 milhão de pessoas e o que sobrou levou como escravo. A destruição foi total. E com base nisso, né, neste contexto histórico e neste texto, eu quero passar apenas 2 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. O primeiro princípio que eu quero passar é o seguinte: o julgamento de Deus é inevitável. Inevitável. Acompanhe comigo novamente o versículo 20. Diz assim: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que chegou a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. Os que estiverem fora, não entrem. Jesus, ele diz que tempos difíceis viriam sobre o seu povo. Ele está alertando. E não apenas isso. Ele alerta e ainda diz, hajam desta maneira. Tempos difíceis virão, mas vocês precisam agir exatamente como eu estou falando. Uma devastação iminente está à porta. Vai acontecer com vocês. E assim que vocês verem exércitos ao redor da cidade, lembra, antigamente as cidades eram cercadas por muralhas, tinham portas, e ele está dizendo, assim que vocês verem exércitos cercando, saibam, o mal já está lavrado e a tragédia é inevitável. E o que se destaca aqui nesse texto, que você podemos perceber de cara, é o conhecimento de Jesus a respeito do futuro e a sua preocupação com o seu povo. Mesmo aqueles homens e mulheres estando colhendo frutos de sua desobediência. Ainda assim, diz a Escritura que ele se preocupa com aqueles homens e com aquelas mulheres. Ele prediz que Jerusalém será sitiada por exércitos e ainda preocupado com o bem-estar do povo, ele diz assim, olha, vocês que estão na cidade, saiam, vão para os montes, fujam. Vocês que estão fora, não entrem, porque aqui as coisas vão ficar difíceis. E após o cerco, claro, seria impossível fugir. De fato, quando os romanos invadiram Jerusalém, todos, quase todos, 99% daqueles que estavam ali foram mortos, exterminados.
Com isso, nós podemos ver que a prudência é fundamental na vida do cristão. Prudência, como assim? Ora, Jesus Cristo já deixou avisado. Tempos difíceis virão. Quando vocês verem exércitos se movimentando, cercando, fujam. Não fiquem aqui. Vão embora. Na nossa vida, nós precisamos ser prudentes com aquilo que está notório diante dos nossos olhos. A Bíblia vai dar o exemplo de Jacó. Jacó, ele teve um problema com seu irmão Esaú, e então ele vai encontrar com seu irmão, e como o rebanho dele, a família dele tinha crescido muito, Jacó, ele foi extremamente prudente. O que ele faz? Primeiro, ele manda um mensageiro, e diz, olha, vai lá falar com meu irmão, vê se meu irmão está em paz. Vai lá. Depois de mandar o mensageiro, sabe o que Jacó faz? Ele pega o seu povo, reparte em dois, olha, bando A e bando B. E diz assim, vamos apenas o primeiro grupo comigo. Se meu irmão estiver furioso e quiser me matar, porque eu fiz errado com ele lá atrás, pelo menos morre metade de nós. A outra metade permanece viva. Prudência. E para aumentar a prudência dele, ele manda o mensageiro, ele divide o povo, ele ainda leva presente. Vamos levar um monte de presentes aqui para o meu irmão, né? Porque isso aqui talvez dê uma acalmada nele. Isso é prudência. Sabendo que dias difíceis podem vir, temos que ser prudentes. Em Atos capítulo 9, diz a Escritura que Paulo está sendo perseguido. Ele não fica ali em Jerusalém dizendo assim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Na primeira oportunidade que ele tem, ele dá no pé. Fala, eu não vou ficar aqui não, esse pessoal vai me matar. E chega uma hora que Paulo está meio que encurralado, ele diz assim para os amigos, olha, me coloquem dentro de um cesto e me desçam pelo muro. Eu quero ir embora. Eu não vou ficar aqui bancando o mártir, o zorro solitário, não. Prudência. Em Atos capítulo 27, Paulo está passando por um naufrágio. E então ele diz assim, o barco se despedaçando, a tempestade, o pau quebrando. E Paulo diz, Deus me falou que nenhuma vida aqui vai se perder. Meu irmão, se você tem uma palavra dessa, você fica confiante demais. Ninguém vai se perder? Só que Paulo percebe que os marinheiros começam a pular do barco, querer pegar um bote e zarpar. Aí Paulo vai ao comandante, ao capitão e diz assim, opa, falar para eles ficarem aqui. Ó. Deus vai salvar todos nós. Só que eu entendo de oração e de Bíblia. Quem entende aqui de mar é eles. Não deixe eles embora. E o comandante não deixa eles fugirem e por conta disso todos acabam sobrevivendo. Você consegue perceber que crer em Deus, ter fé, não nos faz imprudentes? É loucura. Esses crentes que dizem que não precisam ir ao médico. Se eu não me engano, uma das filhas do Pelé, ela estava com câncer e ela disse assim, não vou ao médico, Deus vai me curar. Deus vai me curar. Morreu. A nossa fé não está desassociada dessas coisas. Ou, melhor, né, uma ilustração que talvez exemplifique é a seguinte. Conta que uma vez um homem estava no seu caiaque e de repente ele naufragou e estava ali boiando no mar. E então ele, cristão que era, disse, Deus me salva. Aí então ele vê passando um barco de médio porte, o barco se aproxima e joga uma boia e diz, segure a boia, venha. Ele diz, não, Deus vai me salvar. O barco vai embora. Passa um pouquinho, vem um transatlântico do lado. Joga uma boia e diz, rapaz, vem aqui para cima, você vai morrer aí no mar. Ele diz, não vou, Deus vai me salvar. O navio vai embora. Passa um pouco, vem um helicóptero da marinha e diz, rapaz, olha, desce com um resgate, com um bombeiro, vamos embora. Ele diz, não, Deus vai me salvar. Resumindo, morreu. Ele chega bravo no céu dizendo, oh Deus, confiei fielmente em ti, e o Senhor me deixou morrer? Aí Deus responde, rapaz, mandei barco, mandei transatlântico, mandei até helicóptero, morreu porque você quis. Eu sei que é apenas uma ilustração, mas a prudência é fundamental na vida dos cristãos. Deus cura, claro, mas procure médico. Deus deu sabedoria a eles, Deus provê, Deus nos sustenta com toda certeza. Mas acorde cedo, trabalhe duro, de forma honesta e até tarde. E detalhe, gaste menos do que você ganha. É só assim que você vai prosperar. Não há mágica, campanha da prosperidade. Querido, esquece. Normalmente essas campanhas para você ser próspero e ganhar dinheiro, você tem que dar dinheiro, você percebeu? É fora de lógica, né? A campanha da prosperidade que eu acredito é essa. Acorde cedo, trabalhe duro e gaste
menos que você ganhe. Assim você vai ser próspero. Mas aqui Jesus Cristo ele vai dizer que o julgamento de Deus é inevitável. Por quê? Jesus ele mostra àquelas pessoas o que elas deviam fazer, de forma bem explícita. E ainda assim, milhares desobedecem. Não ouvem a sua voz. Não vão para os montes. Não saem da cidade. E uns que estão fora entram novamente. Essas pessoas que não deram ouvidos àquilo que Jesus disse, pagaram um alto preço. Um alto preço. Como eu disse para vocês. Alguns poucos foram selecionados e levados como escravo. Esses foram os que se deram melhor. Os outros, todos morreram. Para você ver que não há outro caminho para os desobedientes, a não ser a desgraça, a não ser o sofrimento, a não ser a dor. Esses homens e mulheres tinham uma ordem clara de Jesus Cristo. E mesmo assim, teimaram em desobedecer. Na nossa vida também, esse princípio segue se aplicando constantemente. Há mandamentos explícitos para mim e para você. Há caminhos que são fáceis de perceber, basta você ler a Escritura. Para que você seja livre de um mal maior. Toda vez eu dou esse exemplo, mas faço questão de dar de novo. Uma vez, estava uma moça aqui na igreja, uma adolescente, desesperada para casar. E eu dizia a ela, espera, calma. Pastor, mas o rapaz é lindo. Branquinho, de olho claro, onde acharei outro? Irmã, espera, o rapaz não é nem firme. Parece uma vez ou outra. Mas quando está apaixonado é difícil, né? Não ouve a gente. Não ouve os pais. Não ouve ninguém. É aquela musiquinha lá, eu estou apaixonado, eu estou chutando tudo. É isso aí mesmo, apaixonou, já era. E ela então, contrariando pastores, líderes de pequeno grupo, torcida do Corinthians, Flamengo e toda a população da China, vendo que o cara não era uma boa pessoa, não, mas vai mudar! Não durou nada o casamento. O cara ficava mais no bar que em casa. Não dava atenção nenhuma para ela. Porque havia um princípio claro ali. Primeiro, o cara não é firme com Deus. Segundo, o cara não gostava de enxada, não gostava de trabalho. Queria dar ali tudo que é trabalho. Isso aqui não dá. Isso aqui é muito pesado. Não gostava. Mas mesmo assim, foi teimosa. Toda vez que nós não damos ouvidos a Deus, não vamos colher nada diferente de desgraça. Não adianta. Há mandamentos explícitos como não mentir, como não ser imoral, desonesto, não roubar. E se ainda assim nós não damos ouvidos e fazemos todas essas coisas erradas, é só questão de tempo que a desgraça virá a galope. Isso aqui eu não estou sendo profeta não, isso aqui é lógica da vida. Você está plantando vento, vai colher tempestade. É assim que funciona. Ainda assim, se você não dá ouvidos, é pedir para passar por aflição. Jesus ele deu uma ordem aqui. Fujam. Fujam da cidade. O que aquelas pessoas fizeram? Ficaram. Desobedeceram. Hoje nós temos também inúmeras ordens como essa, né? Fuja. Por exemplo, 1 Timóteo, 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai dizer assim, fugir da imoralidade sexual. O verbo aqui é imperativo. Já não está ordem. Fuja. Mas você gosta de testar o sistema e fica lá no TikTok da vida, né? Passe. Parece a enviada do diabo, dizendo que a ovelha toda sem lã, você, ai meu Deus, e volta, e vai, e passa, vai. Aí depois não sabe por quê, o casamento não dá certo. Não sabe por que as coisas não avançam. Você sabia que, para quem tem dificuldades com imoralidade no celular, todos os aplicativos têm um botãozinho chamado desinstalar? Sabia? Revelação para vocês, hein? Clique, segura e vai aparecer essa opção, desinstalar. Problema resolvido. Mas somos desobedientes, não sabemos por que as coisas dão errado. Aos jovens que estão aqui me ouvindo, jovens, adolescentes, o apóstolo Paulo tem um recado específico para vocês. Põe ele, por favor, Caio. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, diz assim. Foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro.
Foge das paixões da juventude. Por quê? Juventude não é hora de se envolver com esse tipo de coisa, é hora de crescer em conhecimento, de aprender um ofício, de aprender a trabalhar. Foge. Paulo vai dizer, melhor, a Escritura vai dizer em Eclesiastes que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Jovens e adolescentes, o tempo é deixar de abraçar. Fugir. Mas ainda assim, aos teimosos que desobedecem, o que eles escolhem? Desgraça. Por isso eu sempre falo, quer desgraçar a vida do seu filho ou da sua filha? É só com 14, 15 anos você arrumar um namoradinho, uma namoradinha para ela. Pronto. Vai perder todo o foco em tudo que quer fazer. Acabou, já era. O princípio é fugir. Fugir. É isso que Paulo diz a mim e a você. Porque o salário do pecado sempre vai ser a morte. Não há outra opção. O salário do pecado sempre vai ser a morte. E o julgamento de Deus é inevitável. Inevitável. E segundo, põe aí, por favor, segundo e último para encerrar. O cuidado e a vingança de Deus. Pode parecer duro esse termo, né? Mas é isso que a Escritura vai dizer. Veja, aqui Jesus, mesmo sabendo que aquelas pessoas colheriam frutos de suas escolhas, porque na maioria das vezes, as desgraças que nós colhemos são frutos de nossas escolhas. Como já disseram, se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, ficaríamos uma semana sem sentar. Porque nós causamos problemas a nós mesmos. Mas ainda assim, Jesus, sabendo que aquelas pessoas colheriam frutos de suas escolhas, da rejeição a Ele e a sua palavra, ainda assim Ele se compadece. Ainda assim Ele diz, puxa, preciso ter compaixão dessas pessoas. É tão certo que é demonstrado um cuidado especial para com mulheres e principalmente grávidas. Não é isso que ele vai dizer aqui no versículo 23? Acompanhe aí. Lucas 21, versículo 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naquele dia, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Aqui, algumas pessoas pensam assim, tá vendo, pastor? Nós estamos nos últimos dias, então é bom engravidar, não ter filho, não. Eu falei, não tem nada a ver. Aqui era o caso específico de perseguição, porque é lógica. Esses dias eu vi um rapaz, um mineiro, que eu acompanhei no Instagram lá, ele fez um teste lá de se parecer com a esposa dele. Um mineirinho, gente boa. A esposa dele, acho que 8 meses de gravidez, então ele amarrou uma melancia e encapou ele com papel, aquele papel transparente lá, aquele plástico transparente, não lembro como chama. E então ele ficou com uma melancia um dia inteiro ali na barriga, para ver o que a esposa passava. Ia amarrar o cadarço, que jeito, com aquela melancia na frente, não dava. Ia sentar, difícil, com peso. Então Jesus disse, ai das grávidas, por quê? Ora, se os exércitos estão cercando, você precisa correr com um barrigão, dando mamar para a criança, ia ser mais difícil. É questão de lógica. Claro que ia ser mais difícil. Mas há quem diga que o cristianismo não valoriza as mulheres. Como assim? Jesus ainda demonstra uma preocupação especial com elas. Com mulheres e principalmente com grávidas. Se você ler todo o contexto da Escritura, ora, eu desconheço uma religião que dá tanta assistência e privilegia as mulheres como o cristianismo. Tanto é que em Efésios, Paulo vai dizer sobre o papel do marido e o papel da esposa. E ele diz assim, o papel da esposa. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. O papel da mulher, segundo a Bíblia, é ser submissa, no sentido de submissão, estar debaixo da mesma missão que o marido. Ele diz que vocês, irmãs, devem obedecer a seus maridos como ao Senhor, como a Deus. Você não trata Deus de qualquer jeito. Você ameaçaria tacar uma panela em Deus? Por que seu marido se ameaça? Está errado? Claro que está errado. Pastor, mas isso aqui é um peso. Submisso. Mas olha o que ele vai dizer para os homens. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Ame a sua esposa, se necessário for, morra por ela. A Bíblia não nos comissiona, nós, os homens, a morrer pelos filhos, por uma causa, a não ser pela fé, é claro. Mas em relação à esposa, ele diz, se preciso for, morra pela esposa. Ou seja, proteja. Proteja com todas as suas forças.
Mas aqui a Escritura está dizendo de fato que Deus, Ele é um Deus que cuida, que se preocupa com as pessoas, mas Ele também é um Deus que se vinga. A Escritura vai dizer que um dos nomes de Deus, sabe que é? Vingador. Só que eu sei, né? Nas igrejas church de hoje em dia, você não ouve isso. Só ouve o Deus bonzinho, Deus dá tudo certo. Mas olha o que vai dizer a Escritura. Deus, Ele é um Deus que se vinga. No versículo 22, exatamente isso que Ele diz. Porque esses dias serão dias de vingança. Isso, de fato, essa expressão nos lembra bastante o que vai dizer Lucas, capítulo 11. Põe ele, por favor, Caio. Lucas, capítulo 11, versículo 50, diz assim: portanto, essa geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas desde a fundação do mundo. Jesus, ele está dizendo assim: eu, por diversas vezes, enviei homens para que falassem da parte de Deus a vocês, para que mostrassem a vocês o caminho certo, o caminho do arrependimento e o caminho que vocês deveriam seguir. Vocês rejeitaram a maioria deles. Alguns vocês mataram, crucificaram, não deram ouvidos e continuam não dando ouvido até hoje. Aí, então ele diz de forma bem explícita: por conta de vocês não darem ouvidos a esses homens que eu enviei, vingança virá sobre vocês. Desgraça virá sobre a vida de vocês. Jesus, ele foi enviado com uma mensagem de amor e graça, mas ele foi rejeitado principalmente pelos líderes religiosos. E por conta disso ele diz: vocês não deram ouvidos, pagarão um alto preço. No capítulo 19 ele diz: vocês perderam a oportunidade da visitação. Ou seja, eu vim em pessoa. Eu mostrei o caminho. Antes de mim, outros vieram. Depois de mim, continuam vindo. Mas vocês são teimosos. É por isso que o termo que a Escritura usa é povo de dura cerviz, de cervical, né? que não se dobra. Continua enrijecido e duro. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem, de se arrepender dos seus pecados. Não deram ouvidos. Por este motivo, Deus não as terá como inocente no dia do juízo. Claro que não. E da mesma forma, vocês que estão ouvindo aqui hoje. Claro, todos, sem exceção. Pastor, mas é a primeira vez que eu ponho o pé dentro de uma igreja evangélica. Muito bom. A partir de hoje você vai ser cobrado, e muito, por conta desse dia. Porque, da mesma forma, você está tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus através de um homem falho como você. E se você teimar em fazer assim como essas pessoas fizeram, não obedecer, não espere colher outra coisa, que não seja juízo. Não espere. Se mesmo assim vocês optarem por permanecer no erro, por não mudar, é certo que angústia, sofrimento, tempos difíceis e no final a condenação eterna sobrevirá sobre todos aqueles que não dão ouvidos à palavra do Senhor. Vocês talvez durante muito tempo, vocês acreditaram num Deus que não é o Deus da Escritura. Um Deus que fala só sobre amor, porque hoje em dia, no meio cristão, você falar sobre Deus punir, você é taxado como discurso de ódio, no meio cristão. E então, você talvez durante anos ouviu que Deus é amor, e é claro que Ele é amor, mas você ouviu apenas esta parte. Isso é um grave problema. Você ouviu só que Deus é amor, que Ele não confronta, que Ele não disciplina, que Ele não pune. E quando você ouve, você diz assim: não, meu Deus não é assim. Exatamente. O seu Deus pode não ser assim. O Deus da Escritura é? Ah, claro que é. Esse Jesus da igreja moderna, esse Jesus gospel, worship, esse Jesus que é o cara, não tem nada a ver com o Deus da Escritura. Isso é apenas um ídolo, como diz o Salmo, feito pela arte e imaginação do homem. Sabia? Ídolo não é só aquilo que é feito de madeira, de gesso. Não. Ídolo é o Deus que você faz apenas com base na sua imaginação. Quando você pega apenas alguns pedaços da Bíblia que você gosta, e então você forma o seu Frankensteinzinho ali, chama de Deus. Deus é amor. Opa, essa parte eu quero aqui. Põe aqui na misturinha. Aqui. Deus pune. Não, esse Deus aqui eu não quero. Já viu aquela Bíblia de promessa, né? Tem várias promessas grifadas ali. Aquela Bíblia é excelente para você cometer heresia e para você formar um Deus que não existe. Você não vê ali promessas do tipo assim: a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que sufocam a verdade pela injustiça. Essa parte não é grifada. E a tendência é você não ler. Mas assim, de fato, é Deus. Esse Jesus da igreja moderna é um falso Deus da imaginação de muitos.
O Jesus que só fala sobre o céu, sem falar sobre arrependimento. Não é o Deus da Bíblia. É por isso que a síntese, já estou encerrando, o resumo da pregação de Jesus Cristo, os evangelistas, eles resumem 3 anos de pregação em uma frase. Eles dizem que Jesus vinha Jordão e toda a Judéia pregando a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eles resumem 3 anos em uma frase. Mas você percebeu que hoje em dia nós costumamos ouvir só a segunda parte? Só o reino dos céus? O arrependimento é quase que tirado da Escritura? Ou seja, eles estão passando para você um Deus manco, um Deus que não existe, um Deus que não passa de um ídolo. Deus é amor, mas Hebreus vai dizer que nós devemos adorá-lo de forma que ele seja agradável, pois o nosso Deus é fogo consumidor. A mesma Escritura que diz que Deus é amor, também diz que ele é um fogo consumidor. E aqui no versículo 24, quando ele vai dizer assim, Lucas 21, 24. E eles cairão a fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. De fato, veio uma desgraça enorme, como eu disse no começo do sermão, sobre Jerusalém. No ano 70, justamente na época da Páscoa, onde a cidade estava mais tumultuada. É basicamente como se fosse o 12 de outubro em Aparecida do Norte, aqui perto de nós. A multidão de gente. E justamente na época da Páscoa, Jerusalém lotado, diz a Escritura que o imperador Tito Vespasiano cerca a cidade. Separa, segundo Flávio Joséfo, historiador judeu, na média de 90 mil pessoas para levar como escravos, e quase 1 milhão de pessoas são mortas. 1 milhão de pessoas, velhos, homens, mulheres, crianças, bebês. Eles não tiveram dó de absolutamente ninguém. Depois disso, os judeus eles foram impedidos de voltar para Jerusalém. Eles foram espalhados pelos 4 cantos do mundo. E depois de muito tempo, eles conseguiram voltar. Como eu disse aqui no começo do culto, isso foi o que é chamado da diáspora judaica. Aquele povo foi disperso por todo o mundo. E então, eles não foram perseguidos apenas pelo Império Romano. Em todo lugar que o judeu tentava se assentar e fazer algo, eles eram perseguidos. Só um exemplo histórico para você, que você deve se lembrar bem. Lembra do Holocausto? 1 milhão de judeus mortos pelos nazistas pelo simples fato de serem judeus. Eles foram, de fato, perseguidos toda uma vida. E o mais interessante é que durante esses 1900 anos, expulsos de suas terras, de suas igrejas, de seus templos, ainda assim, aquele povo manteve a sua identidade religiosa. Ainda assim, aquele povo não se misturou com nações pagãs. Mesmo em meio a sofrimento, eles resistiram. 1900 anos espalhados, e então, quando eles podem retornar em 1948, quando Israel foi de fato reconhecido como Estado independente, eles voltam com a mesma fé, com os mesmos hábitos e com as mesmas crenças. Sem igreja oficial. Apenas pais passando o evangelho para os seus filhos. E se fôssemos nós? E se fôssemos nós? Será que você aqui hoje, meu irmão, minha irmã, que tem filho, será que você teria essa mesma fé e força de vontade de passar adiante aquilo que você acredita em relação ao evangelho? Se não tivesse igreja para você vir aos domingos? Se não tivesse os pequenos grupos para você frequentar durante a semana? Se sua fé dependesse apenas de você e do que você vai ensinar à sua descendência, você acha que, de fato, depois de quase 2000 anos, os seus descendentes creriam da mesma forma que você crê hoje? Ou, vamos ser mais específicos,
Quer saber qual o nível de cristianismo que você tem? É só você pensar assim: se meu filho, grande, tiver a mesma fé que eu tenho hoje, o mesmo temor a Deus que eu tenho hoje, qual tipo de cristão ele seria? Muito do compromisso que seu filho vai ter tem a ver com aquilo que você faz. Com aquilo que você faz. Se para você o culto é apenas um local de domingo onde você se reúne por cerca de 1h30, depois vai embora, esquece tudo, você reparte a sua vida entre o sagrado, o domingo 7h30, e o secular, todo o resto. Provavelmente, a sua próxima geração não teria nem ideia de quem é Jesus Cristo. E se a igreja estivesse entregue a responsabilidade dela a você, o cristianismo acabaria facilmente. Por isso eu e você devemos sempre nos questionar. Se nós não conseguimos ser exemplos nem para os nossos filhos, nem para a nossa geração subsequente, o que dirá de 20, 25 gerações posteriores? Não mudaria nada. Não dá para acreditar de fato que o regresso desses homens aqui, em 1948, isso aqui historicamente falando, não dá para acreditar que o regresso deles, de fato, foi o cumprimento dessa profecia aqui, porque, ora, por alguns fatos. Primeiro que dos judeus que existem no mundo, 20% apenas voltaram para Israel. De cada 5, um voltou. Então não foram todos os judeus que voltaram para lá. Por isso não podemos dizer, olha, aqui é o cumprimento dessa profecia. Segundo, porque Israel hoje, como nação independente, continua sendo ameaçada constantemente. Você já viu o tamanho de Israel no mapa? É minúsculo, é um ovo. Inúmeros canhões voltados para lá o tempo todo. Mísseis, foguetes. E terceiro, a imensa maioria desses judeus que vivem hoje não considera Jesus como Salvador, como Messias. Portanto, a desobediência sempre trará sofrimento. A nós, em primeiro lugar. Os primeiros que sofrem com a desobediência somos nós. Mas não apenas nós, a nossa descendência. Quando você resolve ser desobediente a Deus, pegar o caminho errado daquilo que está explícito na Escritura, você vai trazer angústia para a sua vida, mas para todos aqueles que circundam você. Um pai que de repente olha uma moça 20 anos mais nova que a sua esposa, se desespera e adultera, ele não traz desgraça só para ele. Traz desgraça para ele, para a mulher, para os filhos, para os amigos, para todos. Uma mãe alcoólatra não traz desgraça só para ela, para o marido, para os filhos, para as pessoas. É terrível. Da mesma forma que a desobediência nos atinge primeiramente aquelas pessoas que estão ao nosso redor, em contrapartida também é uma verdade soberana na Escritura. Que a obediência a Deus faz com que Ele nos abençoe. E da mesma forma, não abençoe apenas a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que o Antigo Testamento vai dizer, aqueles que desobedecem, Deus pune pela 2ª, 3ª e 4ª geração. Mas aos fiéis, Deus abençoa até a 1000ª geração. Reparou que quando a obediência, a bênção é muito maior? Então, se você ama a sua família, se você ama as pessoas que estão ao seu redor, se você se ama pelo menos um pouco, seja obediente ao Senhor, porque só há esses 2 caminhos. Obediência e bênção, ou desobediência e desgraça. Esses 2 caminhos estão diante de você. Basta que você escolha um deles e seja feliz, ou colha sérias consequências. Amém, meus queridos?